I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should've never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. Tragédia. Se você procurar num dicionário o significado dessa palavra, você vai ver que ela está relacionada diretamente com a ideia de um gênero literário e artístico da época da cultura grega, aonde retrata geralmente situações da vida cotidiana que terminam de uma maneira funesta. Dentro do nosso contexto contemporâneo, a palavra ela está associada a essa ideia de malfado, de desgraça, de infortúnio, de algo trágico que acontece na vida de alguém ou algo. Tragédias são situações inesperadas. Ninguém está aguardando por aquilo. Nós, quando olhamos ao nosso redor, na nossa sociedade, nós percebemos que existem alguns tipos diferentes de tragédias, e parece que a nossa sociedade ela é influenciada por uma cultura que se alimenta da tragédia. Se você duvidar do que eu estou falando, basta você passar uma semana, por exemplo, assistindo telejornais, né? Assista aí qualquer telejornal e você vai ver que o tempo todo você tem anúncios, notícias relacionadas a tragédias, uma atrás da outra. Aí, uma vez ou outra, ou dentro da programação, você tem uma notícia boa. Então, para cada 10 notícias ruins, 20 notícias ruins, você tem uma notícia boa. A sensação que a gente tem é que só acontece coisa ruim no mundo. Só acontece coisa ruim ao redor da gente. Só tem gente ruim convivendo com a gente. Mas será que isso realmente é assim? Essa é a sensação que passa para a gente, não é? É como aquele ditado, né? É uma tragédia atrás da outra. Existem tragédias grandes, como por exemplo a que nós tivemos no início desse ano lá em Brumadinho. Ou alguns anos atrás em Santa Maria, na Boate Kiss, não é? Essas são tragédias grandes, onde acontece algo onde muitas pessoas são afetadas, muitas pessoas morrem. Mas nós temos tragédias menores também, como por exemplo a que aconteceu aqui em Campinas, essa semana que passou, quando 2 colegas de trabalho, 2 policiais, né, se desentenderam e um policial dentro do quartel matou outro policial. Isso é uma tragédia. Algumas pessoas, por conta de tanta exposição a notícias ruins, elas acabam entrando em um estado de angústia, um estado de depressão, um estado de pânico. Mas a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas acabam por ter uma reação diferente dessa. Elas acabam assumindo, na verdade, uma reação de indiferença frente a tantas tragédias. Na verdade, essa é uma postura, de acordo com os psicólogos, que é meio uma forma da gente se autodefender,
não é? É uma autodefesa interna da gente quando nós somos expostos a tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Então, meio que a gente bloqueia, não é? Vendo a situação e dizendo assim, bom, mas isso aí não vai acontecer comigo. Nós precisamos continuar vivendo a nossa vida, então a tendência que nós acabamos tendo é essa postura de dizer, a gente vê e a gente, nossa, olha que horrível, né? Mas isso não vai acontecer comigo, até que acontece, né? Até que de alguma forma, uma dimensão de tragédia chegue perto da gente. Nós temos uma sociedade indiferente à dor do próximo. Isso é assim até que determinada situação ocorra com a gente mesmo. Num ditado também popular, né? Até que o nosso calo, né, aperte, né? Até que o sapato aperte o nosso calo. Aí quando isso acontece, nós nos desesperamos. Em meio às tragédias, situações inusitadas, inesperadas na nossa vida, muitas e muitas vezes, então, a gente acaba jogando a toalha. Tá? A gente entra num desespero e a gente abre mão muitas e muitas vezes. A perda, por exemplo, de alguém querido, uma demissão que nos tira de um determinado padrão, né, social, né, de vida, um acidente que ocorre, a notícia de uma enfermidade séria, entre outras coisas que nós esperamos que não aconteça conosco, mas que muitas vezes de repente acontecem, levam muitas pessoas a desistirem de viver. Entram num estado de depressão, desistem da vida, entram num estado de apatia, né, profunda, rompe com coisas e relacionamentos que muitas vezes não deveria se romper nesses momentos. Então a questão é, como é que a gente pode lidar com essas tragédias que acontecem nas nossas vidas, sejam elas tragédias grandes, sejam elas pequenas, ou que porventura possam vir a acontecer, sem a gente jogar a toalha. Eu quero convidar você para a gente olhar um texto muito interessante que mostra para a gente o encontro de Jesus com duas pessoas. Está em Marcos capítulo 5, o encontro de Jesus com duas pessoas, com situações diferentes de tragédias em suas vidas. A primeira pessoa é um pai, ele é um homem que está com uma filha enferma, à beira da morte. E a outra pessoa é uma mulher que vem enfrentando uma enfermidade ao longo já de 12 anos na sua vida, que está consumindo tudo que ela é e tudo aquilo que ela tem. E nesse encontro de Jesus com essas duas pessoas, que estão lidando com situações de tragédias na sua vida, mas diferentes, mas ambas com situações de tragédia, nós podemos aprender como é que nós podemos lidar com a realidade da tragédia sem que a gente jogue a toalha na nossa vida. A primeira lição que eu quero destacar para a gente aí é que nós devemos buscar em situações assim a esperança na pessoa certa. Veja, o texto nos diz que o homem, ele é um líder da sinagoga local. Jesus tinha acabado de chegar de uma viagem missionária, e logo que ele desembarca, esse homem, o nome dele é Jairo, ele vem até Jesus, e ele diz para ele, Senhor, o texto diz que ele faz isso com lágrimas, suplicando, ele diz, Senhor, por favor, vá à minha casa, porque a minha filha está doente, à beira da morte. E aí Jesus então vai com ele. Enquanto Jesus está indo com ele, ele se encontra com uma mulher. Ele é interrompido nessa caminhada dele, porque uma mulher, isso está lá em Marcos capítulo 5, versos 25 a 27, vem até Jesus, e o texto diz que ela tem uma enfermidade já há 12 anos, e que ela tem gastado tudo que ela tem, procurando solucionar o problema dela com vários médicos, mas ao invés de melhorar, ela só piorava.
Aí quando ela ouve falar de Jesus, ela vai até Jesus, dizendo: se eu tocar nele, pelo menos na orla da sua veste, eu vou ser curada. O que há em comum aqui entre os dois? É que as duas personagens aqui do texto vão à mesma pessoa. Ambas vão a Jesus. Aparentemente, Jairo, ele vai a Jesus, pelo menos é o que dá a entender no texto, logo que a sua filha adoece. Jesus chega e ele vai até Jesus. Ele não diz para Jesus que ele tem gasto dinheiro com médicos, que ele estava tentando resolver o problema. Não, Jesus chega, ele vai até Jesus e diz: ei, Senhor, vá lá socorrer a minha filha. Ela está doente, eu preciso que o Senhor me auxilie, eu preciso que o Senhor me socorra. No caso da mulher, ela vai buscar a Jesus após, ao contrário de Jairo, após ter feito muito. O texto diz que há 12 anos ela tem essa enfermidade e ela já procurou muitos médicos, ela já foi atrás de vários tratamentos e ela tentou resolver o problema dela, mas o problema não era resolvido, a tragédia só aumentava, ela ia ficando cada vez pior. E quando ela ouve falar que Jesus está ali, que Jesus está passando por ali, ela vai até Jesus. E veja, em ambos os casos, Jesus está disponível. Jesus, logo que Jairo chega a ele, fala: Senhor, vá lá impor as suas mãos sobre a minha filha, porque ela está à beira da morte, para que ela viva. Jesus diz: eu vou com você. E aí Jesus está indo com Jairo, e enquanto ele está no caminho, essa mulher vem, toca nele, dele sai poder, ela é curada. Jesus para e ele quer saber quem foi que tocou nele. Quem me tocou? Alguém me tocou. Porque de mim saiu o poder. Então Jesus está disponível para ambos. Jesus não diz para a mulher que ele não iria atendê-la, porque primeiro ela foi tentar resolver a situação dela de outra maneira. Ele não diz para a mulher ele não diz para Jairo que ele iria atendê-lo, porque a primeira coisa que Jairo estava fazendo era buscá-lo. Não, ambos buscam Jesus. E ambos são atendidos por Jesus. Jesus é a teologia perfeita. Jesus é a revelação perfeita, clara, plena de quem Deus é. Então tudo que nós vemos acontecendo na vida de Jesus, no ministério terreno de Jesus, é uma expressão daquilo que está no coração do Pai. Jesus só faz aquilo que o Pai está fazendo. João capítulo 5, verso 19, Jesus diz isso. O Filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Isso significa então que quando você lê os evangelhos, quando eu leio os evangelhos, e nós vemos Jesus em ação, nós estamos vendo Jesus refletir o coração do Pai. Jesus demonstrar para a gente como é o coração de Deus. Sendo assim, Jesus está nos mostrando aqui que Deus sempre está presente, e Ele sempre pode ser acessado por aqueles que acabam reconhecendo que precisam dEle, que precisam ir a Ele. Alguns experimentam uma situação na vida, experimentam uma tragédia, seja em que área for, um filho que adoece, a perda de um trabalho, um acidente, seja o que for. Alguns experimentam essa realidade e eles vão imediatamente a Jesus. Eles dizem: eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a Jesus. Mas talvez alguns outros, quando estão enfrentando situações, tentam primeiro resolver por conta própria aquilo que estão experimentando, aquela situação que estão passando. E quando eles veem que não há solução, ou quando eles já investiram tudo o que podiam e não houve resultado, aí passa na cabeça: puxa, eu preciso de Deus, eu preciso buscar Deus. Nós temos ambos os casos aqui, tanto em Jairo quanto na mulher. Quando nós vamos, nós o encontramos. Quando nós vamos, nós o encontramos. Então, se muitas e muitas vezes no meio da tragédia, no meio das nossas dificuldades, lutas, nós não estamos achando Deus,
A primeira coisa que nós precisamos realmente parar para avaliar e analisar é se nós estamos indo. Porque se nós formos, nós iremos encontrá-lo. As Escrituras nos dizem que nós buscamos a Deus e nós o encontramos quando nós o buscamos de todo o nosso coração. A questão é que muitas e muitas vezes a nossa busca por Deus não é uma busca de todo o nosso coração. Como é que você tem lidado com as tragédias que estão diante de você? Como você tem lidado, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, como você tem lidado com isso? Enquanto você achar que você pode resolver isso sozinho, você na verdade não irá a Deus de todo o seu coração. Jairo não pensou em nenhuma outra alternativa a não ser: eu preciso de Jesus, eu preciso que Ele vá na minha casa, eu preciso que Ele coloque as mãos sobre a minha filha para que ela viva. A mulher, em contrapartida, usou seus recursos, usou o que podia para resolver o seu problema, não encontrou solução, e aí então ela foi até Jesus. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Você acha que há outra alternativa para você antes de Deus? Eu não estou dizendo com isso, num caso de enfermidade, por exemplo, que você não possa procurar um médico, ok? O que eu estou falando é de coração, de postura de coração, de independência do nosso coração. Às vezes a nossa busca por Deus, ela se estabelece assim: eu faço as coisas que eu quero fazer e eu quero que Deus venha e abençoe aquilo que eu estou fazendo. Isso não é uma busca por Deus. Isso é você lidar com Deus como se Ele fosse seu empregado. Isso é você lidar com Deus como se Ele tivesse a obrigação de fazer com que as coisas que você quer que sejam feitas do jeito que você quer que sejam feitas. Mas esse não é Deus. Não é assim que nós nos relacionamos com Ele. Quando nós relacionamos com Deus, entendendo a perspectiva de que nós precisamos ir a Ele de todo o nosso coração, toda a nossa expectativa está depositada sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele pode fazer do jeito que Ele quer fazer. Veja, não seria a hora de você tomar a decisão de vir a Jesus Cristo para valer? Não um pouco, não mais ou menos, não assim, bom, vamos ver o que dá, mas se não der, eu pulo de volta. Realmente trazer a Ele, sem reserva nenhuma, a sua vida, e pedir para que Ele vá com você, dizer para Ele que você precisa dEle, você precisa tocar nele, que você precisa acessar realidades do seu poder. Veja, Jairo, ele sabia que Jesus era a pessoa certa para buscar. Ele vai a Jesus e diz: a minha filha está à beira da morte, vai lá, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela viva. E a mulher, ela chegou à mesma conclusão que Jairo. A mulher diz assim: eu preciso tocar nele, porque se eu tocar apenas no seu manto, eu vou ficar curada. Então, ambos estão depositando a esperança na mesma pessoa, de formas diferentes, em situações diferentes, mas ambos estão depositando a esperança na mesma pessoa. E você? E eu? Onde nós temos depositado a nossa esperança? Diante das possibilidades da tragédia, ou mesmo da tragédia, caso esteja acontecendo. Para não jogar a toalha, você precisa vir a pessoa certa. A pessoa certa não sou eu. Não é o pastor. A pessoa certa não é a igreja. A pessoa certa é Jesus. Jesus. Às vezes a nossa expectativa, a nossa esperança está em que alguém possa fazer algo por nós. Veja,
Qualquer coisa que eu possa fazer para uma pessoa, eu só posso fazer porque a vida de Jesus está fazendo através de mim. Eu não posso fazer nada por ninguém, por mim mesmo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Permaneçam em mim, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos ir na pessoa certa. Mas para você não jogar a toalha diante de tragédias, você precisa também ter a ousadia de quebrar o padrão da cultura. Uma das maiores barreiras, meus queridos e queridas, que faz com que pessoas não busquem a Deus em meio às tragédias, é que nós somos dominados por um padrão de pensamento da nossa cultura que não tem nada a ver com Deus. Nós vivemos em uma cultura que é conduzida por um conceito de causa e efeito. E isso nos influencia mais do que a gente imagina, porque a gente cresce sendo ensinados a viver dentro dessa cultura. Mesmo sem querer, nós fazemos isso muitas e muitas vezes. Por exemplo, a gente diz assim para o nosso filho, no final do ano você vai ganhar aquela bicicleta que você quer, se você passar de ano. Isso é causa e efeito. É causa e efeito. Eu sei que a intenção da gente é boa, a gente quer fazer com que ele fique animado para ele estudar e passar de ano. Mas você está criando uma cultura de causa e efeito na cabeça da criança. É isso que você está fazendo, você sempre está mostrando que se tiver determinadas causas, determinadas posturas certas, haverão algumas consequências. Se houver algumas outras, haverão outras consequências. Então, sem a gente perceber, a gente está sempre fazendo isso, porque nós estamos inseridos nessa cultura. Nós vivemos em uma cultura que é conduzida por esse conceito. Nós sempre queremos arrumar um jeito de explicar, portanto, a tragédia, ou de arrumarmos um culpado para ela. Quando houve o romper da barreira lá em Brumadinho, eu estava lá em Belo Horizonte, eu estava no acampamento da Mocidade para Cristo, dirigindo o treinamento de líderes da Mocidade para Cristo lá, e eu tive várias circunstâncias em que eu estava conversando ali com pessoas que estavam sendo treinadas e tal, por nós ali. Vejam, pessoas que amam a Deus, ok? Cristãos e tudo mais, e de alguma maneira havia uma ansiedade em vários deles em querer, de alguma forma, justificar aquilo que havia acontecido, explicar aquilo que havia acontecido. E aí, em muitos deles, por causa de um conceito, na minha opinião, equivocado de soberania de Deus, diziam assim, não, mas Deus permitiu aquilo acontecer. Porque Deus é soberano. Então a ideia é, se Deus é soberano, houve uma tragédia, então Ele permitiu. Mas veja, as tragédias acontecem de acordo com as Escrituras, na nossa vida e no nosso mundo, porque nós rompemos com Deus. Não é Deus que faz acontecer. Acontece porque nós rompemos com Ele. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 diz que Deus criou um mundo bom e perfeito, um mundo onde não havia tragédia. Em Gênesis capítulo 3, nós rompemos com Deus que sustentava esse mundo bom e perfeito, que nos deu domínio para que isso tudo permanecesse bom e perfeito do jeito que Ele criou, mas para que isso fosse assim, nós precisaríamos manter a nossa conexão com Ele. Nós rompemos isso, e as Escrituras nos dizem que por causa disso a morte entrou na nossa realidade. A morte, quando as Escrituras falam sobre morte, ela não está falando apenas da morte física, ok? Ela está falando de todo o caos presente na criação. Então a explicação das Escrituras não é que as tragédias acontecem porque Deus permite, é porque nós nos desconectamos dEle. Não é a vontade dEle, mas é aquilo que nós experimentamos, porque nós estamos rebelados contra a vontade dEle. Mas a grande questão nisso é, a gente precisa explicar. E esse mundo de causa e efeito, que faz com que a nossa mente funcione dessa maneira, acaba muitas e muitas vezes nos colocando num modo de complacência para com a vida, complacência para com a tragédia. Veja, na cultura de Jesus, essa mulher tem um problema de fluxo de sangue. Ela não poderia estar no meio das pessoas.
ela não poderia tocar em um rabino. No Antigo Testamento, Deus, enquanto o povo saiu do Egito e Deus ia levando o povo para a terra prometida, Deus estabeleceu alguns tipos de normas, alguns tipos de leis. Algumas leis eram estabelecidas para a manutenção da saúde do povo, porque eles estavam andando pelo deserto. Então você tem lá umas leis, umas descrições que você vai falando, não faz sentido nenhum isso hoje. Então veja, eram leis de higiene. Então quando uma mulher ficava menstruada, Deus orientou que aquela mulher ela não deveria ficar no meio do povo, porque naquela época não tinha o mesmo processo de higiene que a gente tem hoje. Então, para preservar a saúde da mulher e a saúde de outros, Deus disse que naquele período ela deveria ficar à parte do povo. Mas o que aconteceu? Uma lei que Deus deu para preservar a saúde, para cuidar do bem-estar das pessoas, com o passar do tempo se transformou numa regra rígida, imposta pelos fariseus, pelos religiosos, que fazia com que viesse condenação sobre as pessoas, porque eles tomaram a letra da lei. Agora imagine essa situação, essa mulher, ela não está com um fluxo de sangue do período menstrual, ela está assim há 12 anos, se ela está há 12 anos assim, significa que há 12 anos ela está isolada. Há 12 anos ela está excluída. Há 12 anos ela está tentando resolver esse problema, porque ela não tem apenas um problema de saúde, ela tem um problema social. Ela não pode mais estar com seus parentes, ela não pode mais viver com as pessoas, ela não pode mais ir no mercado, ela não pode fazer nada. Então ela gasta tudo que ela tem para ver se ela consegue resolver aquilo. É uma tragédia. Mas ela não consegue solução. Até que ela ouve sobre Jesus. E quando ela ouve sobre Jesus, sabe o que ela faz? Ela vai contra a lógica da sua cultura. Porque dentro da lógica da sua cultura, ela não poderia estar no meio de uma multidão. Dentro da lógica da sua cultura, ela não poderia ir até Jesus e tocar nele. Mas ela resolve ir contra isso. Ela diz, eu preciso ir. Eu preciso tocar nele. Porque se eu tocar nele, a manifestação do poder do reino de Deus que está nele vai fluir e vai me curar. Essa é a expectativa dela. E o texto nos diz que no mesmo instante Jesus percebeu que dele, quando ela toca, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. 5:30, eu gosto da tradução que eu uso aqui da King James, diz assim, no mesmo momento ao sentir que do seu interior foi liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, quem tocou no meu manto? Ele sentiu que do seu interior fluiu poder. Jesus diz em João capítulo 7, que se nós nos relacionarmos com Ele, se nós confiarmos nele, se nós andarmos com Ele, Ele iria nos dar do seu Espírito, do mesmo Espírito que estava nele, o Espírito Santo, e do nosso interior, fluiria poder, fluiriam rios de água viva. É isso que está acontecendo aqui. Essa mulher vem, ela toca em Jesus. Agora, sabe o que é interessante? O interessante é que o texto, quando Jesus diz assim, alguém me tocou, os discípulos viram para Jesus e dizem assim, verso 31, vê a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas, quem me tocou? Os discípulos falam, Jesus, o senhor está querendo dar 0 para a gente. Né? O senhor está querendo dar nota baixa para a gente. Como é que eu não vou saber quem tocou? Todo mundo está tocando no senhor. Como é que eu não vou saber quem que tocou? Que pergunta mais difícil essa de ser respondida? Mas Jesus, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com uma expectativa diferente. Porque de mim saiu o poder. Sabe o que é interessante quando a gente lê o Evangelho de Marcos? É que se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que até esse momento, ninguém havia sido curado assim por Jesus. Ou seja, esse não era um padrão.
Qual era o padrão? Era o de Jairo. Jairo foi a Jesus e falou: Senhor, venha, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, para que ela viva. Porque era assim que eles estavam vendo a coisa acontecer. Eles vinham até Jesus, tocavam nele, chamavam Jesus, e aí Jesus impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Mas aí vem essa mulher com um outro nível. Ela vem com uma outra expectativa. Ela não vem com a expectativa apenas de dizer: eu preciso tocar em Jesus, chamando a atenção dele, para ver se eu ganho a concorrência, e ele me toca, põe a mão na minha cabeça para que eu seja curada. Não, ela vai numa expectativa maior de fé. Veja, eu quero deixar claro para você que essa expectativa maior de fé não tem a ver com uma energia de fé nela, ok? Tem a ver com uma expectativa que ela tem em relação a quem Jesus é e o que Jesus pode fazer. Porque muitas vezes a gente confunde esse negócio de fé maior, né? O que é ter mais fé? É você ter mais, né? O que é? É você ter uma expectativa maior em relação a quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Isso é ter mais fé. Essa mulher foi até Jesus e ela tocou na orla de Jesus e saiu dela poder e ela foi curada. Então você tem agora um outro padrão. E aí quando você continua lendo o Evangelho de Marcos, olha só, o padrão dela se transformou num chão para que outras pessoas fizessem a mesma coisa. O texto de Marcos capítulo 6 diz assim, verso 56, e onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, e a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudesse ao menos tocar a borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Olha só, todos que nele tocavam eram curados. Você lê isso antes, você vê as pessoas tocando em Jesus e elas não eram curadas. Tocavam em Jesus, chamavam a atenção dele, Jesus vinha, impunha as mãos e elas eram curadas. Mas aí vem essa mulher e diz assim: não, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E ela toca, e ela é curada, e a partir desse momento, as pessoas dizem: nossa, dá para ser curado só tocando nele. E aí elas vão e fazem a mesma coisa, com a mesma expectativa. Sabe, muito me entristece eu olhar para a história e ver 2000 anos desse registro. E a gente está inserido numa cultura que nos ensinou que isso não pode mais acontecer. Ao invés da gente ter um avanço de fé, por causa disso, nós fomos tendo, geração após geração, um retrocesso em relação a isso. De maneiras que hoje muitas pessoas dizem assim: não, eu acredito que Deus cura, mas não acredito que Deus pode curar agora ela. Não, eu acredito que Deus é bom, mas atribui a Ele coisas ruins que acontecem na nossa vida. Onde nós pegamos a estrada errada? Esse não é o Jesus que a Bíblia revela para a gente. Não é o Deus que Jesus revela para a gente. Então eu queria perguntar para você: nós temos relutado diante da tragédia por causa daquilo que a nossa cultura diz? Você acha que precisa ser forte, porque é isso que a nossa cultura diz. Você precisa ser forte, resiliente. É bonito, né, essa palavra, né? A gente tem que ser resiliente diante da dor, diante da tragédia. Essa mulher não teve resiliência nenhuma. Ela falou: eu quero ser curada. Eu quero ser curada. Ele está aqui, ele está passando, eu vou nele. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer comigo. Eu preciso tocar nele. Você acha que precisa ser forte? Você precisa primeiro esgotar todos os recursos que estão à sua disposição. Você quer ver outra coisa que a nossa cultura diz para a gente? Infelizmente, incluindo a cultura religiosa. Você acha que você está sofrendo algo porque Deus está castigando você? Ou Ele está te ensinando? Cara, a gente tem na nossa sociedade hoje leis em relação aos pais humanos, para que os pais não possam fazer determinadas correções nos seus filhos.
porque de acordo com a lei humana, aquele tipo de correção é uma agressão. E nós somos, de acordo com o que a Bíblia diz, ok? Nós somos maus. Jesus diz assim: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí ele diz assim: quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Só que a gente atribui a Deus algumas coisas que acontecem na nossa vida, que se fosse a gente fazendo com nossos filhos, a gente seria preso. Mas a gente diz que é Deus que está fazendo com a gente. É Deus que está fazendo. Porque Ele está ensinando. Que Deus é esse aí? Não é o Pai, o bom Pai revelado por Jesus. Não é. Esse é um Deus imaginário da nossa cultura. A gente quer de alguma forma explicar, não é? A tragédia. Explicar o que está acontecendo com a gente. Então a gente, não, eu creio em Deus. Eu estou passando por isso porque Ele está me ensinando. Você está mais preocupado em ser politicamente correto do que expressar a sua necessidade e desespero do Senhor? É isso que essa mulher está fazendo. Ela não está nem aí com o que os outros vão dizer dela, pensar dela, falar dela. Ela diz: Ele é a minha solução. E eu vou nele. Até onde nós precisamos ir para que possamos entender que o padrão que deve definir a nossa vida não é o que a nossa cultura aponta. É o que a cultura do reino de Deus traz por intermédio de Jesus. A Bíblia nos diz em Romanos 12, 2, que nós não devemos amoldar o nosso pensamento ao padrão desse mundo, mas nós devemos vê-lo transformado pela renovação da nossa mente, para que então nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você prestou atenção nesse texto? Você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não mudar a sua mente, se você não mudar a sua maneira de pensar, se você não pensar de conformidade com as categorias daquilo que as Escrituras nos dão. O nosso problema é que nós somos muitas e muitas vezes convencidos de que as coisas que estão nesse livro são histórias do passado. Não são testemunhos de quem Deus é e como Ele interage com a gente. É história lá do passado. Então a gente diz: não, eu acredito. Mas a gente acredita lá do passado. A gente não acredita aqui. A gente não entende que ao ler esse livro, as coisas que estão registradas aqui são testemunhos de quem Deus é e de como Ele interage com a sua criação. Preste atenção. Em nome de Jesus, não faça aliança com a tragédia. Não tenha uma postura de vítima. Não se submeta a nada que seja diferente daquilo que a palavra de Deus nos revela sobre Deus, por intermédio de quem Jesus mostra para a gente que Deus é. Porque muitas e muitas vezes a gente pega as Escrituras, por exemplo, e a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê coisas narradas no Antigo Testamento sobre a pessoa de Deus, e aí a gente se justifica nisso, mas a revelação ela é progressiva. Ok? Você não parou no Antigo Testamento, você tem que continuar lendo as Escrituras, toda a revelação. Jesus é a interpretação de quem Deus é. Jesus é a resposta das realidades do Antigo Testamento. Pouco tempo atrás eu estava lendo um livro onde o autor disse que perguntaram para ele sobre esse negócio da tragédia: mas e Jó? E ele disse: mas e Jesus? Ele diz: Jó é a pergunta, Jesus é a resposta de Deus para ela. Jó é a causa, é a questão. Por que coisas ruins acontecem? Como Deus lida com isso? A resposta é Jesus.
A resposta é a cruz. A cruz é um ultimato de Deus para essa ideia de causa e efeito. Jesus era o ser humano perfeito, 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele é o ser humano perfeito. Se tem alguém que não deveria sofrer, se tem alguém que não deveria passar por nenhum tipo de dificuldade, se tem alguém que não deveria ter uma morte trágica, esse alguém é Jesus. Mas ele teve. Por quê? Porque ele é a resposta de que não há causa e efeito. Ele é a resposta de como Deus lida com a realidade do caos, da tragédia. Se você não entender isso, você vai jogar a toalha. Por fim, primeiro, vá à pessoa certa. Segundo, vença os fatores limitantes da cultura. Okay? A nossa cultura é assim. Eu já vou começar essa parte, ok? Mas veio algo aqui na minha mente, deixa eu dar um passo atrás para isso. Veja, na hora da nossa adoração aqui, nós estamos sendo ministrados nessa realidade de que quem Deus é, compreender sua grandeza, independentemente das circunstâncias que nos cercam, vão sempre nos levar a ter uma adoração contínua a Ele, uma adoração extravagante. Mas cara, quando a gente tem a coragem de viver assim, pessoas se levantam ao nosso redor dizendo assim, menos, é muito exagero. Enquanto ministravam aqui, vinha na minha mente o apóstolo Paulo e Silas no cárcere. Eles apanharam, eles foram presos injustamente. E o que eles estão fazendo no cárcere? Eles estão adorando, diz o texto, eles estão adorando e louvando ao Senhor. Eles estão orando e adorando ao Senhor, porque eles entendem quem Deus é. Mas sabe o que a cultura faz, inclusive a religiosa? Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Você está passando por uma crise como essa, e você está cantando, adorando, isso é fanatismo. Não ceda à cultura. Não ceda à cultura. Terceiro, mantenha a fé até o desfecho final. O que acontece aqui? Enquanto Jesus está indo lá para a casa de Jairo, essa mulher vem e toca nele. Isso é muito interessante, porque veja, ela é curada. O que ela queria? Ela queria ser curada. Ela tocou nele e ela foi curada. Mas o que Jesus faz? Ele quer conhecê-la. Ele quer saber quem foi que tocou nele. Porque Deus, revelado em Jesus, é um Deus pessoal. Ele não é um Deus impessoal. Ele olha para a multidão, ele sabe da multidão, ele atende a multidão, mas ele conhece cada rosto na multidão, cada um de nós. E tem uma multidão tocando em Jesus, e alguém toca em Jesus ali, de uma forma diferente, Jesus fala assim, para e fala assim, quem me tocou? Isso é outro detalhe que eu acho bem bacana para mostrar para a gente aquilo que eu tenho insistido tantas vezes aqui com vocês. Jesus está vivendo realmente 100% como um ser humano. Para fazer isso, ele abre mão dos seus atributos divinos, ele deixa guardado, e ele está vivendo na dependência plena da atuação da terceira pessoa da Trindade nele. Esse texto é um texto que mostra isso para a gente. Por quê? Porque se Jesus estivesse encarnado, fazendo uso dos seus atributos divinos, ele seria onisciente, ele não precisaria perguntar quem que me tocou. Ele saberia quem tocou nele. Ou você acha que Jesus está mentindo? Ele está fingindo que ele não sabe quem tocou nele. Não, ele não sabia. Porque o Espírito Santo não tinha revelado para ele. Porque ele é o Filho encarnado, vivendo em dependência do Pai. Através da vida do Espírito atuando nele. Mas esse é o Pai. O Pai é aquele que sabe e conhece cada um de nós. Que chama cada um de nós pelo nosso nome. Jesus poderia ter dito assim, ok, eu estou indo para a casa de Jairo, a filha dele está lá para morrer, então eu tenho que atender ele logo, já saiu de mim poder mesmo, a pessoa que precisava já foi curada, então deixa eu ir para lá. Não, ele para e diz assim, quem me tocou? Senhor, todos te tocam, e o texto nos diz que ele ficou procurando, olhando.
E a mulher, cônscia do que havia acontecido com ela, vai até Jesus e conta toda a verdade para ele. Enquanto isso acontece, chega uma turma, né? Chega a turma da má notícia. Conhece gente assim? Sabe, que é gente que... Você está para baixo e vem para dar mais uma afundadinha, entendeu? Você está pendurado no precipício, ele vem pisar no dedo que está segurando. Então, é essa turma aqui. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Veja, isso mais uma vez está alinhado com a cultura que nos cerca. A nossa cultura impõe na nossa mente que algumas coisas Deus pode fazer, outras não. Outras não mais. Sabe, impõe na nossa mente que até determinadas circunstâncias a gente pode ir até Deus, a gente pode correr, mas tem determinadas circunstâncias que já não dá mais tempo, não vai resolver mais. Nós achamos que há situações onde não há mais nada que possamos fazer, a não ser aceitar a tragédia. É isso que eles estão dizendo para Jairo. Jairo, já não dá mais para fazer nada. Jesus demorou. Ele ficou aí atendendo essa mulher, agora não dá mais tempo, sua filha já morreu, a tragédia está estabelecida, deixa para lá, não adianta mais amolar o mestre. Mas é interessante a maneira que Jesus lida com essa situação com Jairo. Olha só como Jesus responde. Eu gosto do texto bíblico, diz assim: não fazendo caso. Acho que eu vou pregar qualquer dia um sermão desse, o Deus que não faz caso. Né? Não fazendo caso. Hoje, Jesus não está nem aí com o que eles falaram, em outras palavras, não é? Ele não está nem aí. Eles falam, Jesus diz assim: estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, não é? Não fazendo caso. Ele vai ao encontro de Jairo, ele socorre Jairo, ele fala: não dê atenção ao que eles disseram. Jairo, olha para mim, você não veio em mim, a sua fé não te trouxe em mim, então continue crendo, continue crendo. Sua fé o trouxe a mim, continue crendo. Apenas continue dependendo, apenas continue naquilo que você veio fazer. Você não veio me buscar? Então não dê atenção, não dê atenção. Então, queridos, eu quero dizer para você que nós temos muitos maus mensageiros. Às vezes um mau mensageiro é uma pessoa. A situação está lá, seja onde for, que você esteja enfrentando aí uma situação que pode se transformar numa tragédia, e você está lutando com aquilo, e aí de repente a situação se complica um pouco, e sempre já vem alguém dizendo assim: não adianta. Não adianta isso aí. Né? Nos negócios, né? Mas o mercado, pai, está muito ruim, isso aí não vai dar certo não. Isso aí não vai dar certo não. No tratamento de algum tipo de enfermidade, eu conheço uma pessoa que tomou esse remédio aí, não adiantou nada. Resolveu nada, você vai gastar dinheiro, que você vai gastar dinheiro à toa. Sabe? Tem gente assim. Mas às vezes os portadores de más notícias são as circunstâncias. Você está fazendo algo e o resultado não é favorável num primeiro momento. E isso é usado pelo acusador para dizer assim: está vendo? Deus não está te ouvindo. Ele não vai vir. Ele não vai realizar. Ele não vai fazer. Você precisa entender que essa é a vontade de Deus para você. Seja lá quem for o portador, Jesus não faz caso. Ok? Jesus não faz caso. Ele diz para você: continue olhando para mim. Não foi a mim que você veio? Continue olhando para mim. Mas Senhor, eu vim buscar, eu orei, mas a situação não mudou na minha casa, no meu casamento, com meu filho, com a enfermidade. Então, continua olhando para mim. Senhor, eu vim te buscar, mas a situação piorou. Aqui piorou. Senhor, vá que ela está doente, à beira da morte, mas agora morreu. Piorou. O oposto da fé
não é incredulidade. O oposto da fé é medo. Medo. O medo é que gera a incredulidade. A gente tem medo que não dê certo. E aí o nosso coração é tomado de incredulidade. Jesus vai ao encontro de Jairo e diz: nada mudou. Vamos lá. Vamos juntos. Muitas vezes nós buscamos a Deus para que realidades sejam transformadas. Mas antes delas serem transformadas, elas se complicam. E aí, nós simplesmente damos ouvido ao medo que gera incredulidade e nós desistimos. Esse é um ponto interessante, porque não é o que acontece na vida daquela mulher. Ela está 12 anos, pensa comigo, 12 anos enferma. 12 anos ela investiu, gastou, e as coisas só pioraram. O texto diz que a enfermidade dela só vai piorando. Mas quando ela se depara com Jesus, ela ainda tem esperança no seu coração. Ela tem fé. Ela diz: é Ele. Ele é a resposta. Ela não olha para as circunstâncias. E é isso que Jesus faz com Jairo. Ele diz para ele: ei, não olhe para as circunstâncias. Vamos lá. Se você estiver buscando a Deus nesse exato momento na sua vida, seja lá pelo que for, e as coisas estão se complicando, eu quero dizer para você que isso não significa que você deve desistir. Significa que nós devemos levar a nossa fé até o desfecho final. Até o desfecho final. Da mulher era ir tocar em Jesus. E ela fez isso e dele saiu o poder. De Jairo era ele não desistir de ir com Jesus até a casa dele. E ele não desiste. Ele vai, ele dá atenção para Jesus, ele vai até a casa dele. E aí acontece algo muito interessante, a multidão está indo com Jesus. E aí o texto nos diz que Jesus manda a multidão ficar lá onde eles estão. E ir com ele apenas Pedro, Tiago e João. E Jairo. Quando eles chegam lá, os demais apóstolos ficaram cuidando da multidão. Quando eles chegam lá, tem uma outra multidão. Um povo que estava na casa de Jairo chorando porque a menina tinha morrido. Aí Jesus chega, vê eles chorando e diz assim: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela dorme. Aí a turma começa a rir. Fala: esse cara não sabe nem a diferença entre morrer e dormir. É ele que vai ajudar Jairo? Aí Jesus diz: ó, todo mundo para fora. Todo mundo para fora, fora, não quero ninguém aqui, fora. Aí ele entra só com o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Eu costumo brincar, isso não está no texto, tá? Não bota as minhas brincadeiras no texto, tá bom? Isso não está no texto. Eu costumo brincar que Jesus fala assim: é assim? Então também ninguém vai ver o milagre, tá? Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. E ele entra. E quando ele entra, ele diz assim: Talita cum, que significa filhinha, menininha, acorda, desperta. Ela senta na cama. Ele devolve a menina viva, manda dar a ela de comer. Sabe por quê, querido? Porque na vida daquele homem está a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada. Ele é aquele que disse: haja luz, e houve luz. Quando Jesus fala sobre alguma coisa, a realidade muda. A circunstância muda. Ela estava dormindo? Não, ela estava morta. Mas quando Jesus diz assim: ela dorme, a morte foi embora. A morte foi embora, entendeu? Porque as coisas acontecem de acordo com a palavra dele. A palavra é dele. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós passamos a experimentar essa realidade. Sabe,
se você não fez isso ainda, você precisa fazer isso essa manhã. Você precisa entregar tua vida para Jesus. Você precisa ter a vida dele dentro de você, porque a palavra eterna dele vai estar dentro de você. O mesmo poder que estava vivendo nele vai estar vivendo dentro de você. E como portadores, embaixadores dessa verdade, nós vamos ser portadores de palavras que mudam a realidade. Mudam a realidade. Ah, o Brasil é assim mesmo. Não, não é. Não é. Qualquer realidade que nos cerque pode ser transformada pela autoridade e o poder de Jesus vivendo na vida daqueles que se renderam a Ele, daqueles que se entregaram a Ele. Veja, o mundo vê a tragédia como uma desgraça, como uma situação irremediável. Deus vê a tragédia como uma oportunidade para demonstrar o seu amor e o seu poder. A maior tragédia que ocorreu no universo se deu num jardim. Quando nós rompemos com o governo amoroso de Deus sobre a nossa vida. Deus respondeu a essa tragédia, trazendo vida através da morte. Um instrumento de morte se transformou em fonte de vida. Jesus Cristo é a maior resposta para a tragédia humana. Através da sua morte, através da sua ressurreição, Ele abriu acesso para cada um de nós, para que nós possamos passar a viver na esfera da mesma realidade que Ele viveu quando Ele estava aqui, o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade que está na minha vida, uma realidade que está na vida daqueles que seguem a Jesus, uma realidade que pode estar na sua vida, uma realidade que precisa ser acessada da sua vida, como era acessada da vida de Jesus. Você sabia que pelo fato do Espírito Santo viver em você, e pelo poder dele viver sobre você, qualquer tragédia não tem mais o direito de definir a sua vida? Não tem. E aí você diz assim, não tem, mas define, porque você está se deixando enganar. As realidades são outras. Assim como saiu o poder da vida de Jesus para curar aquela mulher, pode sair poder da minha vida e da sua vida para mudar realidades, para trazer libertação, cura, para trazer mudança social, para trazer realidades novas para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para os nossos relacionamentos. Você recebeu a autoridade de Jesus Cristo no céu e na terra para contradizer o que a cultura apresenta como a resposta final. Não jogue a toalha, apenas continue crendo. Você não precisa ficar escravo da sua indisposição para com as pessoas. Você pode perdoá-las. Você não precisa responder o ódio dos outros com rancor. Você pode amá-las. Há poder em nós para fazermos isso. Nós não precisamos ficar escravos de Mamon, achando que a nossa segurança está em ajuntar cada vez mais para nós mesmos. A igreja é a resposta de Deus para a nossa nação, não é a política, é a igreja. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que a tragédia tem os seus dias contados. Não era para ser assim. Esse não é o mundo do jeito que Deus criou ele para ser. E a palavra de Deus nos mostra que o desfecho final será da transformação dessa realidade em uma nova realidade, onde a tragédia vai ser banida para sempre. E é isso que tem que alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Eu amo Apocalipse. Eu li o livro, eu sei como ele acaba, eu sei como a história termina. Eu não preciso ser tomado de desespero frente à morte, frente à enfermidade, frente ao caos, frente à injustiça. Eu não preciso. Se eu sou um seguidor de Jesus, eu sou a resposta de Deus para essas realidades. E o meu coração vive apontado para o futuro, com a expectativa daquilo que vai chegar, mas com o anseio de trazer para agora aquilo que eu estou aguardando ver um dia. Porque o reino de Deus está aqui.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, mas a antiga ordem já passou. Aleluia! Já passou. E eu quero dizer para você que essa realidade final, ela já pode ser experimentada agora na sua vida, de forma significativa, enquanto nós caminhamos para vivenciá-la de maneira plena. Por isso, meu querido e minha querida, não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Eu quero terminar essa série aqui convidando você para dizer: Deus, eu não vou jogar a toalha, eu estou aqui, eu vou continuar crendo, eu vou continuar olhando para o Senhor, eu quero experimentar a realidade da tua esperança, da tua vida, do teu poder em mim, e eu quero ser portador disso. Eu quero que essas realidades fluam através de mim, na minha casa, para os meus filhos, no meu casamento, aonde eu trabalho, para a vida das crianças. Não há motivo, se nós temos a nossa esperança colocada em Jesus, não há motivo para que a gente permita que qualquer realidade que não seja o reino de Deus ocupe o nosso coração. Sabe, essa semana, enquanto eu orava por nós, pela igreja, eu até mandei, né, um dos meus envios aí nos nossos grupos sobre isso. O Espírito Santo trazia isso ao meu coração. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas parece assim, que cada ano que passa, sabe aquele esgotamento do fim do ano começa mais cedo, né? Antes era começo de dezembro, né? Começo de dezembro a gente fala: não vejo a hora do ano acabar. Aí vem para novembro, não vejo a hora do ano acabar. Aí vem para outubro, não vejo a hora do ano acabar. Né? Agora já é em agosto, cara, mudou o semestre, a turma já está desanimada. Esse ano não acaba, não. Fique em pé. Eu quero convidar você essa manhã para a gente terminar essa série assim, dizendo para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu vou trazer a minha vida na tua presença. Nós ouvimos a palavra do reino, eu quero que você experimente o poder do reino na sua vida agora. Eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, se você já crê em Jesus, mas que vem com poder sobre você, venha com um poder renovado sobre a sua vida. Eu quero convidar você essa manhã a ter uma atitude, um passo, uma demonstração de fé. Traga sua situação a Jesus.